Vivem na Terra atualmente 6,3 bilhões de pessoas. Uns são ricos, outros não. Uns vivem vidas felizes, outros lutam. Têm sido elaborados novos mapas na esperança de entendermos como é que as pessoas sobrevivem nas diferentes partes do mundo. Chamam-se mapas de dados e são baseados em variadas estatísticas. Com os mapas de dados como guia, esta série vai investigar assuntos importantes para todos nós que enfrentamos um futuro incerto no novo século. Atualmente, as mulheres em muitos países desenvolvidos estão a ter menos filhos. Isto é especialmente verdade em muitas partes do hemisfério norte, tais como o Japão, Coreia do Sul e em quase toda a Europa. Em particular na Coreia do Sul, a tendência está a progredir a uma velocidade superior à prevista. Este desenvolvimento acontece porque é cada vez mais caro criar filhos. O custo da educação está a aumentar tanto que está a afetar o nível de vida das famílias. Como resultado, muitas pessoas tendem a optar por não ter filhos. No Japão, a tendência para casar tarde está a afetar a taxa de natalidade. É difícil ter um bebê e criá-lo. Não vejo qualquer valor em ter bebés. A Dinamarca é um país desenvolvido onde a taxa de fertilidade subiu. A Dinamarca está a trabalhar para criar uma sociedade igual, onde os homens e as mulheres partilham responsabilidades na educação dos filhos e nos trabalhos domésticos. Neste segmento, vamos examinar a forma como os costumes e os valores sociais podem afetar as taxas de fertilidade. Isto é um mapa de dados que ilustra a chamada taxa de fertilidade total em países à volta do mundo. A TFT corresponde ao número médio de filhos que uma mulher irá gerar durante a sua vida. O azul mostra os países com taxas de fertilidade de 2 ou mais, enquanto o vermelho indica taxas inferiores a 2. Uma taxa inferior a 2 significa que a mulher tem menos de 2 filhos e que a população irá eventualmente diminuir. O azul é dominante em África e outras partes do hemisfério sul. O vermelho sobressai no hemisfério norte. Neste programa, iremos examinar partes do mapa que são vermelhas ou países desenvolvidos com taxas de fertilidade a baixarem. Os últimos dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico indicam que quase todas as 30 nações mais desenvolvidas do mundo têm taxas de fertilidade de menos de 2 que estão mostradas a vermelho. A taxa nos Estados Unidos está acima de 2, mas isso deve-se principalmente aos imigrantes da América Latina e outros lugares que tendem a ter mais filhos. A situação atual contrasta nitidamente com o mapa de dados de 1965 a 1970. Então, as taxas de fertilidade na maior parte dos países desenvolvidos eram superior a 2, mas as taxas começaram a cair ano após ano depois disso. Entre aquelas 30 nações, o declínio tem sido especialmente vincado na Coreia do Sul. Nos anos 60, a taxa de fertilidade na Coreia do Sul chegava aos 6, mas caiu a pique e agora está nos 1,19. Muitos casais parecem incapazes de ter os filhos que gostariam. Visitamos Seul, a capital da Coreia do Sul. Quisemos saber por que é que as pessoas estão hesitantes em ter mais filhos. Vamos ter de pagar bastante pela educação, apesar de só termos um filho. É assustador pensar quão dispendioso pode ser um filho. Nós desistimos de ter outro. De facto, a Coreia do Sul debate-se com a febre da educação. Escolas de preparação para exames e escolas de línguas estão a nascer como cogumelos em Seul. Não são poucas as famílias que pagam o equivalente a cerca de 450 a 900 dólares por mês para enviarem os seus filhos para tais escolas. Aqui, as despesas privadas com a educação estão entre as mais elevadas do mundo. Além disso, os pais pagam para terem explicadores para os seus filhos e para os enviarem para escolas privadas de preparação para exames. Os custos com a educação estão a subir em flecha.
A atual febre da educação na Coreia do Sul tem origem nas adversidades económicas. Em 1997, o país foi atingido por uma crise económica. A maior parte das pessoas perdeu os seus empregos. Agora, os pais estão determinados em fazer com que os seus filhos entrem nas universidades mais prestigiadas para que possam trabalhar nas companhias maiores e mais estáveis. Um investigador afirma que o declínio na taxa de fertilidade está intimamente ligado à febre da educação. O Dr. Seong Kwon Kim é um membro de um conselho governamental que estuda medidas para lidar com a diminuição da taxa de fertilidade. Hoje em dia, não se consegue um emprego numa grande companhia, a menos que se seja licenciado numa boa universidade. Os custos com a educação subiram a tal ponto que estão a afetar as vidas básicas das pessoas. Isto reforça a tendência para não se ter filhos. A taxa de fertilidade também está em declínio no Japão. No início de 2004 foi anunciado que a taxa tinha caído para 1,29, a mais baixa de sempre. Este mapa de dados mostra as taxas de fertilidade nos municípios japoneses. Quase todas as cidades, vilas e aldeias japonesas estão a vermelho, significando que as suas taxas estão abaixo de 2. Quanto mais forte é o tom de vermelho, mais baixa é a taxa. A taxa na zona metropolitana de Tóquio caiu pelo menos de 1, ficando nos 0,9987. Os tons mais fortes de vermelho realçam-se nas áreas urbanas densamente habitadas. Os municípios a azul, ou aqueles com taxa acima de 2, constituem apenas 3% do total. Pensa-se que um fator por trás do declínio da taxa de fertilidade no Japão é a tendência entre os jovens para casarem tarde ou não casarem de todo. Este gráfico mostra a proporção de adultos solteiros entre os 30 e os 34 anos de idade na população em geral. Quando comparamos este gráfico com outro mostrando as flutuações na taxa de fertilidade, podemos ver claramente que a taxa de fertilidade foi caindo à medida que a percentagem de adultos solteiros subia. A percentagem de solteiros entre as mulheres é especialmente elevada no centro de Tóquio. Por exemplo, em Shibuya, um bairro popular de diversão, a taxa é de 53%. Por que é que, então, as pessoas estão a casar mais tarde ou a evitar o casamento? Estou a gostar de viver a vida à minha maneira. Receio que não o pudesse fazer se casasse. Quero dedicar todo o meu tempo e atenção ao meu trabalho. Não quero ser distraída pelo casamento. Um estudo do governo japonês efetuado a cerca de 10 mil pessoas solteiras proporciona-nos alguma percepção do que as mulheres jovens pensam acerca do casamento. Cerca de 90% das inquiridas afirmaram que pretendiam casar mais cedo ou mais tarde. Em média, as inquiridas querem 2 ou mais filhos. Inquiridas sobre as qualidades que procuravam em potenciais companheiros, a maioria das mulheres citou a personalidade. Essa qualidade foi seguida pelas mulheres que querem um parceiro que esteja disposto a partilhar as tarefas domésticas, a cuidar dos filhos e que seja compreensivo com mulheres com carreiras profissionais. Muitas mulheres procuram companheiros que as apoiem nas suas carreiras e partilhem as tarefas domésticas. Rika Miyamoto trabalha para uma importante editora em Tóquio, tem 37 anos e é solteira. Ela é editora, principalmente de publicações de negócios. O seu trabalho varia desde iniciar planos para novos livros até conceber estratégias para os comercializar. Ela afirma que o seu emprego faz com que se sinta realizada. Quando Miyamoto tinha 30 anos, recebeu uma proposta de casamento de um namorado fixo. Mas quando discutiam o futuro juntos, Miyamoto decidia contra o casamento.
A sua imagem da vida familiar era que eu ficasse em casa como dona de casa. Eu achei que isso seria impossível. Tendo trabalhado durante mais de 10 anos, pensei que não seria feliz sendo simplesmente uma dona de casa. Este gráfico mostra a proporção de mulheres que querem continuar a trabalhar por grupos de idades. Quando comparamos com a proporção de mulheres que estão de facto a trabalhar, verificamos um declínio notório nos dois conjuntos de estatísticas para as mulheres com cerca de 30 anos de idade. Isto indica que muitas mulheres desistem de trabalhar por volta desta idade devido ao casamento ou à maternidade. Embora a maioria das mulheres queira trabalhar e criar simultaneamente os filhos, muitas estão a desistir desse sonho. Outro estudo analisou os obstáculos que as mulheres que querem trabalhar enfrentam. Para além de cuidarem dos filhos e das tarefas domésticas, muitas mulheres referiam que existe uma convicção enraizada nos locais de trabalho de que devem ir-se embora quando casam ou têm filhos. As mulheres enfrentam frequentemente opções difíceis em relação ao trabalho, casamento e filhos. Acredita-se que este seja um dos fatores que está por trás da tendência atual para as pessoas casarem mais tarde. Muitas pessoas ainda pretendem que as mulheres sejam donas de casa. Muitas companhias continuam a ter comportamentos tácitos que obrigam as mulheres a admitir-se depois de casarem ou terem filhos. Isto apesar de haver uma lei que garante a igualdade entre os sexos. Muitas mulheres viram o que se estava a passar e sabem que é difícil lutar contra a tradição, portanto hesitam em casar. Miyamoto teve que optar entre o casamento e a sua carreira e desistiu de casar. Agora oferece como voluntária numa sala para crianças num supermercado. Miyamoto gosta de crianças. Ela diz que o tempo que passa com elas é repousante e tranquilizante. Miyamoto acredita que as mulheres deviam poder ter uma família e continuar a trabalhar ao mesmo tempo. Alguns homens podem dizer, eu trabalho e tu ficas em casa. Mas esse tipo de homem não é para mim. Penso que um homem e uma mulher devem partilhar a responsabilidade de criarem os filhos e de se apoiarem um ao outro nas suas carreiras. Se eu encontrasse um homem assim, e o amasse, é claro, consideraria a hipótese de casar com ele e ter filhos. Quase 40% das pessoas no Japão afirmam que os maridos devem ser o ganha-pão enquanto as suas mulheres cuidam da casa. As estatísticas mostram que esta atitude tradicional em relação aos papéis dos sexos é mais forte no Japão do que na Suécia ou noutros países. Pensa-se que esta é uma das razões para o aumento das pessoas solteiras e para a queda da taxa de fertilidade. Vamos olhar novamente para as taxas de fertilidade por todo o mundo. Enquanto as taxas continuam a cair no Japão e na Coreia do Sul, elas recuperaram em alguns países desenvolvidos. As áreas amarelas neste mapa mostram países onde as taxas de fertilidade recuperaram durante os últimos 20 anos, enquanto as vermelhas mostram países onde as taxas caíram. Na Europa, a Dinamarca tem o tom mais forte de amarelo. A taxa lá é agora mais elevada do que em qualquer outro país desenvolvido. Em 1984, a taxa na Dinamarca caiu para um valor tão baixo como 1,37. Então recuperou nitidamente, situando-se agora em 1,72. Neste gráfico, as curvas para a Dinamarca e para o Japão movem-se em direções opostas. O que é que fez com que a reviravolta fosse possível na Dinamarca? Em Copenhague, capital da Dinamarca, testemunhamos coisas que habitualmente não são vistas no Japão ou na Coreia do Sul. Olhem para aquilo. Não foi preciso embrenhar-nos muito na cidade para encontrarmos bastante gente a empurrar carrinhos de bebés. Eles parecem estar por todo o lado. Basta dar uma pequena volta pela cidade para ficarmos com a sensação de que a taxa de fertilidade aqui está a subir. É comum neste país os homens terem uma participação ativa na criação dos filhos.
As pessoas reunidas aqui são todos pais que se encontram de licença de paternidade. E isto é algo raramente visto no Japão. Este é um encontro exclusivamente para pais. Começou em 2003. Os pais vêm aqui para trocar informações sobre como cuidar dos filhos e discutir problemas. Percebi por experiência própria como é difícil cuidar de um bebê. Agora compreendo melhor a minha mulher. Estou sempre ansioso por contar à minha mulher o que a nossa filha fez quando ela chega à casa do trabalho. O que é que provocou a reviravolta na taxa de fertilidade na Dinamarca? Visitamos uma pessoa influente nos assuntos femininos, Lone de Bikier. Ela tem encabeçado os debates sobre esta matéria no Parlamento há anos. Não fizemos nada em particular para subir a taxa de fertilidade em si mesma. Limitámo-nos a tentar melhorar as condições para as mulheres, tanto no trabalho como em casa. A recuperação na taxa de fertilidade é simplesmente o resultado de tais esforços. Foi nos anos 60 que as mulheres na Dinamarca começaram a pedir apoio para trabalharem enquanto criavam os filhos. Isto coincidia com uma expansão económica e uma necessidade cada vez maior de trabalhadores. O governo começou a tomar medidas para ajudar as mulheres. Este gráfico mostra a mudança na taxa de fertilidade na Dinamarca. A taxa subiu quando o governo implementou medidas para providenciar infantários, melhorou as licenças de maternidade e parentalidade e levou a cabo muitos outros programas sociais. A taxa desceu uma vez quando as mulheres começaram a trabalhar, mas recuperou quando elas começaram a aproveitar totalmente os programas. Visitamos uma mulher que tem 2 filhos e uma carreira. Ela trabalha para a maior companhia de telecomunicações da Dinamarca. Como chefe do departamento de vendas, Jette Blankholm é responsável por 250 empregados. Nos 11 anos desde que se juntou à companhia, foi sempre ativa na linha da frente das vendas, ao mesmo tempo que criava 2 filhos. Perguntámos-lhe o que significa para ela ter filhos e prosseguir simultaneamente uma carreira. É uma pergunta estranha. Eu vivo numa sociedade onde é simplesmente natural as mulheres trabalharem da mesma forma que os homens. É claro que adoro crianças como qualquer outra pessoa, mas os filhos não são tudo na minha vida. Penso que também é importante conseguir aproveitar ao máximo as minhas capacidades. No dia seguinte, no escritório de Jette... São as suas filhas? São. Esta é a Cecília e esta é a Sophie. Diz olá. A companhia permite que os empregados levem os seus filhos para os locais de trabalho se necessário. O que é importante não é a forma como as pessoas trabalham, mas o que conseguem realizar. Jette e a sua família vivem nos subúrbios de Copenhague. É uma família de 4. Jette, o seu marido e as 2 filhas. O marido de Jette é funcionário público. O governo paga o equivalente a cerca de $1.800 por ano em benefícios por cada filho até aos 17 anos de idade. A educação é praticamente gratuita até à universidade. Ninguém na Dinamarca tem de desistir de ter filhos porque criá-los é demasiado dispendioso. Este mapa de dados mostra os custos suportados pelos pais para educar os seus filhos. Os custos na Dinamarca estão entre os mais baixos.
Uma sociedade como a da Dinamarca é suportada por impostos elevados. As mulheres trabalhadoras também são contribuintes e ajudam a manter a assistência social da Dinamarca, que é dispendiosa. Jetta deixa normalmente as suas filhas no infantário enquanto está a trabalhar. Os pais na Dinamarca podem processar o governo local se tiverem de esperar 3 meses depois de se terem candidatado ao infantário. As longas listas de espera encontradas no Japão dificilmente se ouvem falar aqui. 67% do meu salário é descontado para impostos. Mas os impostos são utilizados para financiar infantários, lares de terceira idade, hospitais e outros serviços. A Dinamarca tem bons programas de assistência social. Por isso ninguém passa fome ou está sem casa para viver. Penso realmente que os nossos impostos são consideravelmente elevados, mas é importante ter uma sociedade onde as pessoas possam viver com uma sensação de segurança. Às 4 da tarde, o marido de Jetta, Karsten Bancom, chega ao infantário para levar as filhas para casa. O período normal de horas de trabalho na Dinamarca está entre o mais reduzido do mundo. As pessoas trabalham lá menos cerca de 300 horas por ano do que no Japão. E raramente fazem horas extraordinárias. Impor horas extraordinárias sem pagar é proibido por lei. Eu e a minha mulher partilhamos sempre as tarefas domésticas. Não me consigo simplesmente imaginar sentado no sofá a ver televisão, à espera que a minha mulher me chame para o jantar. Como mostram estes gráficos, os homens na Dinamarca despendem muito mais tempo em tarefas domésticas e a cuidarem dos filhos do que os do Japão ou da Coreia do Sul. Na Dinamarca, o conceito tradicional dos homens como o ganha-pão e das mulheres como donas de casa está a desaparecer rapidamente. A diferença no número de horas de trabalho entre homens e mulheres também está a desaparecer. De certa forma, as mulheres vieram permitir que os homens pudessem trabalhar menos ao passarem elas próprias a trabalhar. Mas o número de horas combinadas entre homens e mulheres permanece inalterado, portanto, a economia continua forte. Este mapa mostra o grau de satisfação que as pessoas na Europa sentem em relação às suas vidas. Quanto mais forte é o tom de azul, mais elevado é o grau de satisfação. A maior percentagem é encontrada na Dinamarca. Ali, um total de 96% afirma estar satisfeito. Mas a Dinamarca continua a trabalhar nas reformas sociais. Em 2003, teve início um novo sistema de licença de parentalidade. Visitamos uma família que está a utilizar este novo sistema. É a família de Anne Stephensen. Ela trabalha nos serviços da Câmara Municipal. De acordo com o novo sistema, o marido e a mulher podem tirar licenças de parentalidade em dias alternados. Se estiverem empregados em locais diferentes, podem conceber um plano que lhes convenha. O casal pode decidir em que dias um fica em casa para tomar conta do filho enquanto o outro vai trabalhar. A combinação pode durar até 7 meses. Os X, nesta tabela, mostram os dias em que Anne ou o seu marido irão tirar licença de parentalidade. O Japão não tem um sistema assim de licença combinada para casais. No dia 3 de agosto, Anne irá trabalhar e o seu marido cuidará do bebê e da casa. Este sistema reflete a filosofia básica de que o bem-estar dos indivíduos e das famílias está acima de tudo o resto. Não me quero poupar esforços para criar o nosso bebê, mas ao mesmo tempo quero dar o meu melhor no trabalho. O novo sistema aumentou bastante a possibilidade de fazer ambas as coisas. As taxas de fertilidade revelam um determinado número de coisas sobre vários aspectos da sociedade.
Em particular, falam-nos acerca da condição das mulheres e até que ponto participam na sociedade. O Fundo para o Desenvolvimento para as Mulheres das Nações Unidas trabalha para melhorar ambas as coisas. A sua diretora executiva, Nolene Heiser, tem vindo a examinar as diferentes situações que as mulheres enfrentam. Pedimos a sua opinião acerca das taxas de fertilidade e sobre o que pode ser feito para melhorar a situação no futuro. Muitos homens pensam na realidade que a forma como estão a trabalhar lhes retira o direito de serem pais, o direito de participarem na vida familiar e também de participarem nas relações de uma forma em que possam realçar a sua natureza humana. Com a implementação da igualdade entre os sexos, os homens podem tornar-se mais humanos e as mulheres podem participar de um modo mais ativo em áreas que lhes têm estado vedadas. Portanto, ambos os lados saíram beneficiados. A questão do reconhecimento social, especialmente no Japão, é extremamente importante. Os homens têm de ser reconhecidos e recompensados pelo seu papel, em vez de serem estigmatizados e marginalizados. Eles deviam ser recompensados e reconhecidos da mesma forma que são reconhecidos quando são bons líderes empresariais. Penso que no final trata-se de uma apreciação da dignidade de cada ser humano, de que cada ser humano tem a dignidade e a possibilidade de realizar todo o seu potencial de uma forma criativa, bem como de se envolver na modelação da sua sociedade. Neste programa, examinamos vidas de mulheres com recurso a mapas de dados sobre taxas de fertilidade. Vimos que as taxas caíram em alguns países, enquanto recuperaram noutros. A taxa de fertilidade num país reflete não só o ambiente em torno da criação dos filhos, mas também o que as pessoas pensam acerca dos papéis dos homens e das mulheres e até que ponto as pessoas estão satisfeitas com as suas vidas como um todo. Examinar as taxas de fertilidade é uma maneira de dar uma olhadela às nossas percepções sobre a dignidade humana. Também nos dá uma oportunidade de nos debruçarmos sobre o tipo de sociedade que queremos construir. Se esperamos criar uma sociedade onde tanto os homens como as mulheres possam escolher o modo como querem viver e realizar as suas vidas, é importante retirar os obstáculos um a um. Antes de terminarmos o programa, gostaríamos de acrescentar uma nota de rodapé sobre a família de Jet na Dinamarca. Inesperadamente, Jet recebeu uma proposta para um lugar no estrangeiro. Jet e o seu marido discutiram sobre o que fazer e decidiram que o marido irá tirar uma licença para tomar conta dos filhos, a fim de que a família possa ir para fora junta. Jet e a sua família acreditam que o mais importante é permanecerem juntos. Tenho estado bem profissionalmente e fui sendo promovida ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, fui percebendo uma coisa importante. Talvez lhe chame a importância da harmonia. Tenho uma carreira, um marido e filhas. Percebi que só me sinto verdadeiramente realizada quando todas estas coisas estão em harmonia. Mulheres, homens e crianças, todos são vitais para a sociedade. Parece que devemos lutar por uma sociedade na qual cada membro aceita as necessidades dos outros e todos possam viver em harmonia. Tendo em vista esse fim, os mapas de dados sobre as taxas de fertilidade oferecem linhas de orientação importantes sobre o futuro.